Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Este salmo foi composto por Davi, que era rei em Israel, que alcançou uma grande confiança no Senhor, por haver passado por momentos extremamente delicados, difíceis, com o risco de perder a sua vida. Mas ele confessava que o Senhor sempre esteve com ele, não só nos dias que ele estava gozando a paz, mas também nos dias de guerra, nos dias de lutas, onde a sua defesa só poderia vir do Senhor. E ele aqui então, ele faz uma declaração da bondade de Deus, da misericórdia que Deus usou com ele, e que também se estenderia a todos quanto tivessem a mesma condição perante o Senhor, isto é, dependência de Deus. Que o Senhor nunca desprezou, deixou aquele que o buscou, aquele que procurou o Senhor, sempre encontrou nele socorro e misericórdia. E aquele faz essa declaração então, colocando-se como se fora uma ovelha, um animal que não se defende, um animal sempre manso, e que, estando num pasto, no lugar onde ela vive, ela necessita de cuidados de alguém. E este alguém que cuida de ovelhas, ele é um pastor que apacenta. Apacentar é dar pasto, é alimentar. Tudo isso ele faz, irmãos, numa maneira para comparar a sua condição perante Deus e a sua dependência, e enaltecer o Senhor por atendê-lo nas suas necessidades, nos momentos difíceis, que contou com o Senhor e a misericórdia de Deus o alcançou. Então ele dizia: o Senhor é o meu pastor, eu sei que nada vai me faltar, porque Ele cuida. Quando existem pessoas, irmãos, que lidam também com ovelhas, mas a intenção não é formar um grupo, uma manada de ovelhas, mas é criar para o comércio, para tirar, para explorar aquelas ovelhas. Então ele não tem o cuidado e o zelo como tem um pastor que tem amor, que conhece as ovelhas, que nas suas manifestações ele sabe qual é a sua necessidade, porque ele convive e é conhecido delas também. Um estranho, quando chega, as ovelhas sempre ficam atentas e não se aproximam, mas o pastor não, o pastor anda entre elas, porque no seu falar, nos seus gestos, elas conhecem e seguem o pastor. Então ele dizia que o Senhor Deus, sendo o seu pastor,
ele se considerava numa condição de tranquilidade, sabendo que nada lhe faltaria, porque o Senhor era verdadeiramente um pastor não mercenário, que cuidava para tirar proveito. Não, o Senhor não tira proveito de ninguém. Ele cuida porque Ele nos amou de tal maneira que fomos comprados pela vida do Seu Filho, que ninguém faria isso. E diz, Ele também me faz deitar em verdes pastos, quer dizer, não me leva a mim, como se for uma ovelha, num lugar onde o pasto está seco, onde o pasto não tem mais alimento, e estando ali então, sofreria a fome e os riscos que teria por estar num lugar que não tem vida. Mas Ele me faz deitar, estarei apoiado, tranquilo, em pastos que têm vida, ou seja, pastos verdes. No nosso caso, irmãos, estas comparações não dizem respeito a gente como um animal, uma ovelha, não é isto. É a comparação da nossa condição tal qual uma ovelha, que depende do pastor, assim nós dependemos também de um pastor que é nosso Deus. Jesus Cristo também é o nosso sumo pastor. Ele cuida de cada um de nós. E dizia, Ele me guia mansamente em águas tranquilas. Até a água que eu bebo não me causa pavor. Por quê? Porque são coisas tranquilas. Eu não vivo em lutas, em guerras, por causa de um gole de água, um copo de água. O Senhor cuida de mim, das minhas necessidades espirituais, que isto aqui tem muito a ver com a vida espiritual. Refrigera a minha alma. No calor, irmãos, comparando como se fosse uma pessoa, um animal, em lugar quente que nem sombra tem, o cuidado do pastor é levá-la a um abrigo do calor, do sol, e que tenha água e alimento. Então, conduzindo desta maneira, é o que Deus faz com aqueles que são ovelhas do Senhor. Ovelhas de outro pasto não, mas ovelhas do aprisco do Senhor, do pasto que o Senhor nos leva, estes estão protegidos sempre no sentido espiritual. Andando pelo vale da sombra da morte, ele dizia, eu não terei medo, porque eu sei que tu estás comigo. E esta confiança deve estar em nós, irmãos. Aqui não diz respeito somente fisicamente, a gente andar por lugares difíceis, como acontece com muito. Às vezes tem que andar por lugares que tem um grande risco de agressões, perigos de tantas coisas que no mundo existem, e a pessoa estar segura, porque sabe que o Senhor está com ela, mas principalmente espiritual, irmãos. Quanto à nossa alma, nossa vida espiritual, nós precisamos ter a certeza que estamos protegidos pelo Senhor. E para estarmos protegidos, nós precisamos estar no seu abrigo, pertencer às suas ovelhas, ao grupo das suas ovelhas. Porque aqueles que se apartam, se distanciam, perde este cuidado que o Senhor tem daqueles que estão juntos. Por isso é que nós procuramos sempre andar perto do Senhor. Não é que perto fisicamente, mas em espírito nós temos sempre comunhão com Deus. Através da nossa meditação, através da nossa oração, nós estamos sempre ligados com o Senhor. Então, ainda que andasse no lugar de grande perigo, nós não devemos temer, como acontece conosco. Espiritualmente, irmãos, nós vivemos num lugar perigoso, risco de cair em pecado por tantas circunstâncias que vivem acontecendo toda hora contra o povo de Deus. E é o Senhor quem nos livra, quem nos guarda. E nós não tememos, porque sabemos que Ele está conosco. Por isso, ninguém deve perder esta confiança de que enquanto formos fiéis ao Senhor e procurarmos andar segundo a sua vontade,
Não há que temer nada, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Ele nos defende de todos os ataques que o adversário promove contra cada um de nós. E depois diz assim: eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eram elementos usados pelos pastores para dirigir as ovelhas. Aquela que saíam fora, ele alcançava com uma vara ou com o cajado que golpeava as ovelhas e elas vinham no seu lugar, para não se desgarrar. E aqui, irmãos, vara e cajado é a palavra de Deus que Ele manda para nós. A palavra é que nos induz a andarmos sempre próximos dEle. Por isso que ouvir a palavra faz muito bem. Quem veio aqui hoje para congregar no intuito de louvar a Deus, mas ouvir a sua palavra, para poder agradar a Deus, fizeste bem, porque a palavra vai te levando sempre ao caminho certo, sempre à aproximação com Deus e não distanciar. Porque quem se distancia se desgarra, e quem se desgarra pode ser comida ou agredida por algum elemento, algum mal, algum animal, falando da ovelha em si. E no sentido espiritual, quem se desgarra do Senhor, quem se aparta do Senhor, não se lembra mais de Deus, não ora mais, não congrega mais, só lembra de congregar quando tem alguma necessidade, algum aperto. Do contrário, não há nenhuma preocupação e sempre pensando: o Senhor é o meu pastor. De fato é, mas desde que você esteja no aprisco, desde que você esteja no conjunto das demais ovelhas. Porque tem gente que fala: não, eu não congrego mais, não vou mais no culto. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro, de vez em quando eu assisto o culto online, para mim está muito bom. Ele não sabe que desta maneira se desgarrou, não faz mais parte do conjunto. Por que estamos aqui? Aqui tem irmãos e irmãs que vieram de longe. Por que vieram aqui? Só para conhecer, diz: não, eu fui congregar no Brás. Não é, você veio aqui para buscar alguma coisa. Veio aqui para ouvir alguma coisa de quem? De um homem? Claro que não, porque o homem também é ovelha. Pastor é o Senhor, Ele nos dá o dom de pastorear, mas é Ele que nos alimenta, que nos orienta, que nos guia, que nos esclarece, que nos mostra a sua vontade. É Ele que golpeia-nos com a palavra, nos dá, enfim, chama atenção, para a gente não se apartar dEle. Mas quantos que estão por aí não congrega mais, não ora mais? Ah, mas eu sou crente, eu sou batizado há muito tempo. Sabe o que é? Eu não congrego porque eu estou bem do jeito que eu estou. Eu leio a Bíblia, eu chego em casa, eu pego a Bíblia e leio um salmo. Eu leio o Salmo 91, eu leio o Salmo 23. Isto não quer dizer nada. Você está caminhando longe do aprisco. E se vier um lobo, ele te arrebata. Se vier um leão, ele te come. Isto no sentido espiritual. É melhor hoje, se estiver ouvindo, desperta-te e volta-te ao conjunto, volta-te ao aprisco das ovelhas. Na verdade, o aprisco é a graça do Senhor, mas venha no conjunto, não como está escrito em Hebreus, fazendo como muitos, deixando a sua congregação. Não há que fazer isto, há que estar sempre unido à irmandade. Se não pode congregar sempre, mas não deixe totalmente de congregar. Veja, irmãos, tem pessoas que não cuidam da saúde, no anseio de fazer o que gosta, o que precisa, não almoça, come uma coisa qualquer ali, engana o estômago, como dizem. Chega na hora da janta, não deu tempo, porque está correndo atrás de negócio aqui. Quando chega em casa, chega muito tarde, quebrado, cansado,
come qualquer coisinha para enrolar o seu estômago, embrulhar ou enganar o estômago, e deita e dorme. Vai indo, vai enfraquecendo, chega uma hora que uma anemia lhe pega. E depois que se tornar anêmico, o tratamento é mais complicado. Espiritualmente também é assim. Vai deixando o aprisco do Senhor, vai voltando às coisas que são de interesses que os olhos contemplam e que a pessoa sente, e vai voltando a isso, aquilo. Eu não congrego, não preciso estar congregando. Tem uns que só vêm no dia da Santa Ceia. E que comunhão estes aí têm com os demais, se esteve o ano todo apartado? Por isso, irmãos, ovelhas do Senhor, que estão ouvindo isso aqui, a Irmandade veio aqui hoje, veio para buscar ouvir o pastor falar. Mas tem muita gente que não ouve mais. Então nós que estamos aqui agora ouvindo as palavras do Senhor, que é o nosso pastor, ouvindo Ele falar, vamos dar crédito à sua palavra e entender que o Senhor é quem nos guarda de dia e de noite. É Ele quem nos livra de todo o mal, ainda que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte. Não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco, irmãos. E a sua vara e o seu cajado nos consolam. Esta palavra, para quem está ligado ao Senhor, deve ser consolo. Quem está ouvindo agora não deve ficar ofendido, magoado, triste por ouvir isso aqui. Sinta-se consolado, porque o Senhor está te falando que Ele é o teu pastor. Ele está dizendo que Ele é quem te guarda de dia e de noite. Que ainda que você passar por um extremo perigo espiritual, Ele te protege. Quantos irmãos que passam por momentos aflitivos, tentações de toda maneira, e Deus guardou que não aconteceu, não caiu no pecado. Chegou até próximo, mas não caiu. É porque você ainda é uma ovelha do Senhor. Mas aquele que deixou de ser ovelha, ou melhor, que saiu da presença de Deus, quando chega o mal, é como um lobo que chega, ele cai no roubo, cai no vício, cai no adultério, cai na delinquência, cai na bebedeira, cai em tantas coisas. Por quê? Porque chegou até ali, o Senhor não guardou, porque ele estava longe. Quem está ouvindo esta palavra agora e sente que o Senhor está contigo, o Senhor te guardará de todo o mal. E depois, Davi dizia: preparas para mim uma mesa perante mim, mas na presença dos meus inimigos. Olha, irmãos, o Senhor prepara a mesa para... O que é preparar a mesa? É como a mãe faz. Mãe faz o almoço, prepara tudo, põe a mesa, então, são 5 filhos, 5 pratos, os talheres, tal, põe ali a comida e vai chamar a criançada. Olha, vem, porque o almoço está pronto. Ou vem porque a janta está pronta. A mesa já está preparada. Então os filhos que não estão longe, vêm ali e participam do almoço ou do jantar. Por quê? Porque a mesa está preparada, foram chamados e eles vieram ali e se alimentam. É o que o Senhor faz para nós nos santos cultos, irmãos. Todos os cultos Ele prepara uma mesa perante nós. Nosso adversário não participa. Ele pode ver, pode saber que você entrou aqui hoje para ouvir a palavra e ele gostaria de te segurar longe daqui, para você não participar desta mesa, desta tarde. Mas ele não tem direito de participar. Ele sabe, ele vê, mas é você quem participa da bênção de Deus. Bendito seja o Senhor. Ele dizia também: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Irmãos, esta unção é a figura da bênção de Deus, colocada sobre quem fazia isto. Era o maior da igreja do tempo deles, que eram sacerdotes, não é? Que faziam unção.
E a unção na cabeça de alguém era uma bênção, uma fonte de bênção. Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que seus companheiros. Será que os companheiros estão ouvindo esta palavra nesta manhã? Ele foi ungido com óleo da alegria, porque ele foi fiel a Deus. Quem for fiel a Deus, seja ungido nesta tarde, não a tua cabeça aqui, mas a tua vida espiritual com óleo de alegria. Que se aparte de ti toda tristeza, toda angústia, todo medo do amanhã, e receba a paz que vem pela unção de Deus sobre ti. E a unção com óleo de alegria. E dizia, meu cálice transborda, quer dizer, acaba a miséria, a pobreza que eu tenho, porque fui ungido com óleo santo, que são as virtudes de Deus sobre todos nós. E aqui está uma declaração que a Irmandade poderia e deveria fazer. Quem que pode fazer isso? Quem sentir que está sempre diante do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Tem coragem de falar isso, irmã? Os irmãos têm coragem de falar isso? Tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida. E maior certeza ainda, vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que quer dizer este longo dia, irmãos? A eternidade. Não é habitar aqui na congregação do Brasil, aqui não é lugar de ninguém morar fisicamente. Mas na casa do Senhor é na glória eterna nos céus, por toda a eternidade. Esta é a vantagem de ser ovelhas do pasto do Senhor Jesus. Quem se sente ovelha, sai daqui desta tarde, deste santo culto, com a certeza de que o Senhor te guardará todos os dias. Unge a tua cabeça com óleo nesta tarde e te assegura também a bondade e a condição de você morar a eternidade no reino dos céus. Deus seja louvado.